Fala, galera! Vamos lá falar agora dessa questão 13, tá? Essa questão está na minha lista de atividade de aprofundamento de números inteiros. Se você não tem a lista, se você tem interesse, né, solicite aqui que eu disponibilizo para você, tá bom? Vamos lá. Essa lista fala da tabela, né, que mostra pontos obtidos por 4 participantes de um jogo em 5 partidas, certo? Então, a gente tinha aí Eduardo, Júlia, Beatriz e Daniel, né? Eles estavam jogando 5 partidas, né? E tem os pontos de cada um. Tá, então Daniel, né, na primeira partida teve 5 pontos, na segunda partida ele ficou com um saldo negativo, certo? Então, é isso que a tabela tá mostrando aí, certo? Então, ela mostra aqui ó, que Daniel na terceira partida teve 6 pontos, na quarta partida menos 4 pontos, na quinta partida menos 1 ponto, ou seja, ele fica com saldo negativo, né, em algum momento. O que a questão quer é a classificação final, né, de cada participante. Então, o que você tem que fazer? Calcular, né, qual o saldo final de pontos. E qual é o conceito de saldo final, né? Que a gente vê, inclusive, quando a gente fala de transações bancárias, né? Qual é o saldo final, tá? Galera, o saldo final é quando você calcula tudo isso aqui junto, né? Ou seja, a soma desses valores. De 5 com menos 3, com mais 6, com menos 4, com menos 1. Quanto isso resulta, tá? É importante que você lembre que isso é uma soma, tá? E a gente está somando valores que são positivos com valores que são negativos. Eu não quero encontrar aqui diferença de pontos, eu quero encontrar saldo, certo? Então, a ideia de saldo é essa ideia de somar esses valores. Então, para Eduardo, eu posso escrever aqui, já deixei aqui as letrinhas, só para ajudar aqui na minha organização, certo? E aí eu posso colocar aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais próximo, né? Então, por exemplo, o Eduardo, ele fez 5 pontos, né? Depois eu vou juntar esses 5 pontos com os 3 pontos negativos. Deixa eu trocar a cor, que eu tô percebendo que essa cor ficou muito clara aí nessa imagem. Não sei se vai dar uma boa visualização, tá? Então, vou trocar aqui essa cor por uma cor mais forte, tá? Então, vai ficar 5 pontos, né? Com os menos 3 negativos. Como é uma adição, eu posso escrever, né, o mais, ou eu posso deixar já direto com o sinal do próprio número. A gente já comentou aqui, e isso está disponível no vídeo de operações, né? Se você não viu ainda o vídeo de operações, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima para vocês, certo? Então, nesse vídeo de operações, a gente fala, né, que quando a gente pode, nas operações de adição, a gente pode escrever ela assim nos parênteses. Então, se você quiser, você já pode escrever direto assim, 5 menos 3, depois mais 6, depois menos 4, em seguida menos 1, certo? E aí agora a gente vai resolver, né? Lembrando que aqui isso representa uma operação de adição e os sinais aí são sinais do número. Para o que eu posso fazer? Posso juntar primeiro os positivos para depois juntar com os negativos? Pode. A gente precisa lembrar que a adição ela é uma operação comutativa, né? Então a ordem que você fizer vai dar no mesmo, certo? Lembrando que a gente tem que respeitar os sinais, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu posso, se eu quiser juntar só os negativos primeiro, que é uma prática comum para facilitar. Por exemplo, eu vou juntar aqui, ó, esse negativo menos 3, com esse negativo menos 4, com esse negativo menos 2, né? Então, menos 3 com menos 4 dá menos 7, com menos 1, desculpa, eu falei menos 2, né? Aqui é menos 1, tá? Menos 7 com menos 1 dá menos 8. E depois juntos positivos, ó, que é 5 e 6. Então, aqui fica 11 menos 8. Certo? Que vai resultar, então, em 3. Significa que o saldo final de Eduardo aí foi 3. Analisando da mesma forma, eu vou encontrar o saldo para os outros participantes. Para a Júlia, para a Beatriz, para Daniel. Para a Ju, se eu quiser já fazer de cabeça direto, posso. Como assim? Observa que aí em Júlia, né, o saldo na primeira partida dela foi menos 2, né, o saldo negativo. E na terceira partida também foi um saldo negativo, que foi o saldo de menos 5. Se você quiser, você pode juntar logo esses negativos, juntar os positivos e escrever já dessa forma. Vou fazer assim nessa situação para ficar claro, tá? Então, menos 2 com menos 5, menos 7, né? E vou juntar os positivos também, tá? Então, primeiro juntei os negativos, vou colocar eles aqui em Júlia, menos 7, certo? Deixa eu colocar aqui o meu tracinho, porque o meu do 7 tem tracinho. E vou juntar os positivos, tá? 7 aqui, ó, com 2, 9. E 9 com 3, 12. Certo? Então, aqui vai dar mais 12. Observa que eu já juntei aí positivo com positivo, negativo com negativo. E agora eu tenho menos 7 mais 12, que vai resultar em 5. Tá? Então, 5 foi o saldo final de Júlia. Se eu for analisar agora aqui o saldo de Beatriz,
né? Então, se eu quiser, posso escrever a expressão da adição toda, posso já fazer de vez. Ah, Proju, vou juntar logo os dois primeiros ali. Isso é a propriedade associativa, né? Então, vou ajudar primeiro 4 mais 1, que é 5. Vou colocar logo 5 aqui em Beatriz. Se eu fizer 0 mais menos 6, vai dar o próprio menos 6. E depois, né, sobra ali mais 1. Então, escrevi só esses elementos, dá no mesmo, tá, gente? 5 menos 6 dá menos 1. Então, menos 1 mais 1, que é igual a 0. Então, o saldo final de Beatriz aí, que foi 0. E Daniel, né? Mais uma vez, como eu falei, tem várias formas de fazer. Para hoje eu vou juntar primeiro os 3 elementos ali. Tudo bem, então vai ficar, ó, 1 com 2, 3, com 3, 6. Então, juntei os 3 primeiros elementos, já ficou 6. E os outros dois eu vou escrever, menos 3 e mais 3. Observa que a gente já viu também na adição uma propriedade que é chamada de elemento neutro, tá? E aí, elemento oposto, né? E aí o elemento oposto ele pode ser cancelado, ele pode ser anulado, tá? Então, quando você tem aqui, ó, menos 3 mais 3, você pode anular esses valores, certo? Porque eles são elementos opostos, tá? Menos 3 mais 3, 0. Então, significa que Daniel teve o saldo de 6 aí. Beleza? Tudo bem? Então, coloquei aqui o saldo final. Quero que pedir aí a nossa letra A. Qual é a classificação final, né? Então, o saldo final de pontos aí dele, certo? Então, como vocês podem ver aí, né, tá aí em cima da tela, deixa eu descer um pouquinho mais, tá? Então, o saldo final dos pontos aí, né, que são 3 pontos, Eduardo, Júlia 5, Beatriz 0 e Daniel 6, tá? Na letra B, né, eu dei uma incrementada aí na questão, ele perguntava o saldo final de cada participante em ordem crescente, né, colocando os sinais aí. Então, ó, todos esses saldos foram positivos, então, né, 0, que é menor que 3, que é menor que 5, que é menor que 6. Então, colocar o saldo em ordem crescente seria isso, tá? Aí ele fala depois, né, na outra alternativa, deixa eu subir um pouco mais aqui, para poder dar uma visualizada melhor. Na outra alternativa ele fala, né, se o saldo de cada participante fosse o oposto do seu valor, né, como poderia escrever esses novos saldos agora em ordem crescente, né? Então, o que é que ia acontecer aí, tá? Então, se o saldo fosse o oposto, como é que a gente podia agora escrever isso em ordem crescente? Então, vamos lá, né? O que é o oposto? A gente já sabe. Então, se o saldo de Eduardo, ao invés de 3, fosse menos 3, se o saldo de Júlia, ao invés de 5, fosse menos 5, se o saldo de Bia, ao invés de 0, fosse, né, continua 0, porque o oposto de 0 é o próprio 0, e se o saldo de Daniel, ao invés de 6, fosse menos 6. E se a gente fosse escrever ele agora em ordem crescente, a gente precisa lembrar, né, que os valores negativos, essa relação de comparação é diferente. Isso está no vídeo aí que eu já liberei para vocês também, tá? Então, aqui o menor valor ia ser o menos 6, em seguida o menos 5, depois o menos 3 e, por fim, o 0, que ia ser o maior valor, se a gente fosse trabalhar com o oposto, certo? E se cada jogador pudesse eliminar seu pior resultado do jogo. Para fazer essa, vou voltar para a tabela, vocês já estão vendo o gabarito, que seria a Júlia, mas vou voltar aqui para minha tabela, para a gente poder analisar esses valores agora, eliminando o pior valor, tá? Então, vamos eliminar o pior resultado de cada um deles, tá? Vou apagar esse registro anterior e vamos aqui agora eliminar o pior resultado de cada um deles aí para ver como é que ficaria esse saldo final, certo? Por exemplo, Eduardo, a gente eliminaria o da segunda partida, que o pior resultado dele foi da segunda partida. E mantém os outros, né? Claro. Então, os outros vai ficar, né? Ficariam aqui 5 mais 6 menos 4 menos 1, tá? Então, eu eliminei o menos 3 ali. Então, como é que vai ficar o valor de Eduardo aí, né? Se eu quiser juntar esses dois primeiro e esses dois, fica 11 menos 5, que vai dar igual a 6. Então, o Eduardo, né, se a gente elimina o pior resultado, fica 6. Vamos para a Júlia. Qual é o pior resultado de Júlia? O da terceira partida, que é esse resultado aqui, menos 5. Então, se a gente elimina esse menos 5, como que fica, né? O de Júlia vai ficar menos 2 mais 7, né? Depois do menos 5 ali, se a gente quiser, já pode botar mais 5 direto, né? Que é a soma de 2 com 3, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso fazer primeiro, ó, 7 com 5, 12.
Então, menos 2 mais 12, que é igual a 10. Beleza? Então, o saldo de Júlia, né, seria de 10 pontos. Beatriz, o pior resultado de Beatriz foi esses menos 6 pontos aqui negativo, tá? Então, vamos juntar os outros pontos dela aí para ver como ficaria. Os dois primeiros ali, a gente, 4 mais 1, 5, já posso botar direto aqui, 5, mais 0, mais 1. Lembrando que 0 é elemento neutro, né? Então, 5 com 0 dá 5, mais 1 dá 6, certo? E aí, no próximo caso aí de Daniel, se a gente elimina o pior resultado de Daniel foi esse menos 3 aqui, tá? Então, vamos reescrever essa expressão sem esse menos 3. Então, vai ficar 1 mais 2 aqui, que dá 3, mais 3, mais 3. Então, o saldo de Daniel passa a ser 9. Ou seja, olha o que acontece com todo mundo, né? O que aconteceu? O saldo de todo mundo mudou, né? Variou aí esse saldo final de pontos de cada participante. E aí agora, né? Quem iria vencer esse jogo, né? Quando esse saldo final ele muda, quem ia vencer iria ser Júlia, certo? Que foi o que a gente já tinha comentado. Por que Júlia ia vencer? Porque ela agora fica com 10 pontos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte, comente. Valeu, gente. Lembre de se inscrever no meu canal, de clicar no gostei, tá? Vê o vídeo aí, ó, que eu vou liberar aqui pra vocês, tá? Vai ter um vídeo aqui pra vocês assistirem pra ajudar. Valeu!